Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Luiz Fernando Caldeira e estou de volta com o programa Super Dicas. Hoje temos o segundo episódio da série especial sobre análise de provas da Fundação Getúlio Vargas, FGV. Hoje o nosso convidado, que é o professor Igor Loureiro, vai traçar o perfil da prova de matemática e raciocínio lógico, disciplina que é tão temida aí pelos concurseiros, né? Além de falar sobre as características de uma prova de matemática, raciocínio lógico da FGV, o professor Igor Loureiro vai apontar também quais são os assuntos mais recorrentes, né, cobrados pela banca, além de realizar aí a resolução de duas questões recentes aí de prova da FGV. Professor Igor Loureiro, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Super Dica e seja muito bem-vindo. Opa, obrigado. Queria primeiro cumprimentar a todos que estão assistindo agora. Afinal, é muito importante que essa iniciativa acabe existindo, né, do ponto de vista do concurseiro, porque essas orientações, essas dicas pontuais, elas acabam fazendo toda a diferença na preparação final. Não tenho dúvida disso. Conhecer o perfil da banca organizadora, né, talvez seja aí um dos passos decisivos para que o candidato consiga obter um bom rendimento na prova, né, mestre? Mas, mestre, eu queria falar o seguinte, cara. De um modo geral, né, os concurseiros já têm um certo receio aí com a disciplina de matemática, raciocínio lógico, independentemente da banca que vai aplicar a prova, né? Mas, assim, em se tratando da FGV, mestre, os candidatos precisam realmente aí colocar as barbas de molho porque é uma banca exigente? Então, quando a gente fala da FGV, a FGV ela acaba tendo essa proporção de banca complicada, banca complexa, muito mais em função de outras disciplinas do que da própria matemática e raciocínio lógico. Aí Português acaba que especificamente, toda né? essa preocupação da língua portuguesa acaba caindo sobre as outras disciplinas. O que eu posso falar da minha disciplina? A FGV é uma banca que ela formula questões de forma bem inteligente, né? A gente não pode esperar menos do que isso da Fundação Getúlio Vargas. Tive a felicidade de estudar nessa instituição e sei que os examinadores, né, aqueles que compõem a banca, são profissionais super qualificados e capazes de facilmente induzir os candidatos ao erro. Enunciados da banca FGV são enunciados que, em determinados momentos, são até mais extensos, e são sempre questões que exigem do candidato a interpretação. Não é aquela questão que, eu vou lembrar de uma fórmula matemática e vou conseguir resolver. Eu vou lembrar de um macete e esse macete vai ser o suficiente para conseguir resolver essa questão. Está enganado. Para você se dar bem na prova da banca FGV, você precisa ter capacidade de compreender o enunciado, de interpretar o enunciado e de correlacionar essas situações aos conceitos da própria matemática ou raciocínio lógico. Perfeito. Então, é uma prova que requer uma interpretação do candidato, né? De certa forma, a Exato. língua portuguesa está aí envolvida, né? Não, não, Tá não, não envolvido. tem jeito, né? É. Então, ela traz questões com textos relativamente longos, é isso, né, mestre? Sim, Tem mais alguma coisa aí que caracteriza essa banca, além da questão de você ter que fazer uma certa interpretação para resolver a questão, de tem ter texto sim. longo? O que mais que tem ali de característica dessa banca? Então, muitas questões da banca FGV, o candidato não consegue solucionar com soluções simples, com soluções curtas. Isso acaba fazendo com que ele demande mais tempo para resolver determinadas questões. Mas tem também um parênteses que eu quero abrir, porque quando a gente fala da FGV, automaticamente a gente já pensa em prova difícil. Isso acaba variando muito em função do nível de escolaridade exigido. Por exemplo, tivemos recentemente um concurso que foi organizado pela Fundação Getúlio Vargas, aqui no Rio de Janeiro, que foi da Polícia Civil do Rio de Janeiro. E muitos candidatos estavam super preocupados com a prova de auxiliar de necrópsia, acreditando que o nível de dificuldade da prova seria altíssimo, quando, na verdade, pelo menos nesse quesito, a banca FGV ela tem muito bom senso. Se a prova é de nível fundamental, ela vai preparar uma prova inteligente, mas de acordo com as exigências do grau de escolaridade. E foi o que aconteceu. Veio uma prova relativamente simples e que o candidato que estudou baseando-se em questões de nível fundamental, com certeza conseguiu se destacar nessa prova. Mas questões de nível fundamental da banca FGV são questões mais objetivas, de resolução mais curta. Agora, quando a gente fala de nível médio ou nível superior, eu já vi questões da banca que o candidato precisaria de um espaço físico aí de mais da metade da folha para conseguir desenvolver uma questão só. E aí entra outro detalhe importante, que é a questão da gestão do tempo.
porque o candidato, na hora do concurso, ele tem que saber se o tempo que ele tem disponível será vantajoso ou não para ele tomar a decisão de resolver aquela questão. Então, ele tem que estar sempre preparado em relação à estratégia, gerenciamento de tempo e perceber se aquela questão vai ser muito longa ou não em relação ao desenvolvimento, porque algumas questões realmente acabam exigindo soluções mais longas, fazendo com que o candidato perca mais tempo. É uma banca que trabalha com pegadinha, não, mestre? Depende. Quando eu falo de raciocínio lógico, é muito mais provável que a banca utilize exemplos do nosso dia a dia para nos induzir ao erro, porque a lógica ela é cercada de uma série de critérios e de regras. E o que nós falamos no dia a dia nem sempre se encaixa de acordo com o contexto da lógica. Aí o que a banca faz? Em raciocínio lógico, ela traz exemplos do cotidiano, determinadas falas que a gente costuma reproduzir no dia a dia, para tentar induzir o candidato ao erro. Entendi. E é aí que entra a pegadinha, porque normalmente a maneira como a gente se comunica não corresponde à maneira da lógica em si. E isso acaba provocando os erros e a banca acaba trabalhando realmente em cima disso. Matemática não é uma banca que costuma cobrar pegadinha em prova, mas na lógica ela tem essa capacidade e ela faz isso com uma certa frequência. Você acha que a parte de raciocínio lógico, via de regra, é sempre um pouco mais puxada que a matemática quando se trata de FGV? Ou não? Então, na verdade, a pegadinha acontece na lógica, mas a prova de lógica da FGV é mais tranquila do que a prova de matemática. Ah, é? Opa. E aí, por quê? Né? Quando a gente trata do raciocínio lógico, normalmente as soluções elas são curtas, são bem objetivas. Não tem para onde correr, é aquilo e não tem outra situação. Agora, na matemática, essa questão do conteúdo em si, dependendo da questão, pode fazer com que a questão se torne mais extensa, mais trabalhosa para o aluno desenvolver. Então, o grau de dificuldade acaba sendo maior na prova de matemática do que na prova de raciocínio lógico. Mas a pegadinha acontece em lógica e não normalmente em matemática. Acaba sendo um pouco mais trabalhosa a prova de matemática. Você falou que às vezes o candidato precisa ir de quase uma página inteira para fazer toda a resolução da questão, né? Então, exatamente. De fato, não deve ser uma prova tão simples assim, obviamente. Porque acaba sendo uma prova cansativa, cansativa, né? Também. Mexe com o psicológico do candidato, inclusive, né? Ele tem que estar preparado para isso também, né? Para esse cansaço psicológico, né? Outros professores também já comentaram isso. Mestre, especificamente em relação à matemática, né? Quais são os assuntos que a banca costuma explorar mais? Primeiro, matemática, depois a gente vai falar sobre raciocínio lógico. Beleza. Existem alguns assuntos que são clássicos em concursos, né? Por exemplo, razão e proporção, regras de 3 e porcentagem, você costuma ver em provas de concursos e com a FGV também não é diferente. A banca FGV, ela gosta de trabalhar a divisão proporcional, seja divisão direta ou inversamente proporcional. Ela gosta de explorar regra de 3, porque é uma importante ferramenta que a gente usa dentro da matemática também em outros assuntos. Porcentagem, porque ela pode cobrar porcentagem em questões que envolvam um aumento sucessivo ou um desconto sucessivo, ou até mesmo dentro da matemática financeira, que é uma outra característica da prova, porque a banca FGV ela já tem essa pegada de matemática financeira que ela traz para o concurso público e que normalmente ela já aplica em questões de vestibulares. Então, matemática financeira, porcentagem, acaba fazendo a composição da base da matemática financeira. E tem outros assuntos também que eu gostaria de destacar em matemática, que dependendo do edital, o edital até encaixa em raciocínio lógico, que é análise combinatória e probabilidade. Dois assuntos muito interpretativos, assuntos que geralmente os candidatos ficam desesperados porque sentem muitas dificuldades e a banca gosta bastante de cobrar análise combinatória e probabilidade em provas. Perfeito. E em relação à parte de raciocínio lógico mesmo? Parte de raciocínio lógico, eu destaco a parte de negações e equivalências lógicas, que é um clássico da banca FGV, por isso que é bom que o candidato domine todas as regrinhas de negação, as leis de De Morgan, as regras de equivalência lógica também. Além disso, a banca FGV
é uma das poucas bancas que gostam bastante de trabalhar com a lógica de primeira ordem. E quando eu falo lógica de primeira ordem, eu falo do uso dos quantificadores para elaborar e desenvolver questões. É aí que entra aquela história da pegadinha que eu falei com você. Porque normalmente no nosso dia a dia, quando a gente usa a expressão todo e de repente a gente quer mudar a nossa opinião, costumamos substituir o todo pelo nenhum. Se você fizer isso do ponto de vista da lógica de primeira ordem, você vai errar feio. Então, a banca se aproveita de determinadas falas do nosso cotidiano para cobrar a lógica de primeira ordem, cobrar o estudo dos quantificadores, e é aí que muita gente acaba errando. Então, eu destaco negação e equivalência de proposições compostas e a negação dos quantificadores. São os 3 assuntos principais da FGV em relação ao raciocínio lógico. Legal, mestre. Eu vejo que alguns programas, né, de concurso trazem, quando cobra matemática, ou cobra raciocínio lógico, cobra às vezes até os dois juntos, matemática Sim. e raciocínio lógico. Isso acaba sendo uma confusão só, né? Exatamente. Quando isso acontece, mestre, quando isso acontece num caso de um concurso da FGV, a FGV costuma explorar mais a matemática ou costuma explorar mais o raciocínio lógico, ou ela busca o equilíbrio de ambas? Então, ela busca sempre fazer uma prova equilibrada. Inclusive, é até uma dica que eu, como professor, oriento os meus alunos, independente da banca, se tem no teu edital uma parte que é matemática, outra parte que é raciocínio lógico, é muito arriscado você tentar descobrir ou tentar realmente apostar tudo naquela que tem mais conteúdo no edital e menos naquela que tem menos conteúdo no edital. Eu não faria isso. Já que existe matemática e lógica dentro do teu edital, é importante que você dê ênfase igual a ambas as disciplinas. Agora, qual é a confusão que a gente acaba sempre percebendo em editais? As bancas estão começando a dificultar a vida dos candidatos já no conteúdo programático, porque não há mais aquela separação de raciocínio lógico e matemática. Simplesmente eles colocam raciocínio lógico matemático e lá dentro colocam as duas disciplinas. Porque, na verdade, são disciplinas diferentes, mas que para as bancas organizadoras é uma coisa só. Então, prestem sempre muita atenção, lógico, né, nos assuntos que estão presentes no edital, mas enfatize igualmente as duas disciplinas. Eu já vi muito aluno falando assim para mim, professor, nesse edital da FGV tem mais lógica do que matemática. Então, eu vou estudar mais lógica, porque eu acredito que vai cair mais, e vou estudar menos matemática, porque eu acredito que vai cair menos. Aí chegou na prova, simplesmente meio a meio. Aquela abordagem equilibrada que você falou, e ele perdeu a oportunidade de ganhar pontos, justamente porque ele acreditou que fosse acontecer uma coisa e, na verdade, não ouviu a minha orientação. Então, se existem professores, um curso para poder te orientar em relação a esse processo de preparação, escute os professores, escute os cursos, são especialistas na área e que têm experiência sobre aquilo. E a gente vai fazer você chegar mais perto da vaga, vai apresentar um caminho mais curto. É simples, é só escutar a gente, ouvir, seguir as orientações e colocar em prática. Vai ficar muito mais fácil você conseguir alcançar a vaga depois que você realmente decide seguir as nossas orientações. Mestre, na hora de fazer a prova, seja de matemática, seja de raciocínio lógico, ou seja das duas juntas, né, como acontece muito, né, uma prova da FGV, você sugere que o candidato tome algum tipo de cuidado? É preciso que ele faça alguma análise das questões antes de começar a responder? O que você sugere para o candidato? Então, eu estava até conversando essa semana com os meus alunos sobre a questão da decisão de pular uma questão, né? Porque é aquilo, a gente quer que todo mundo acerte tudo, mas racionalmente falando, você não consegue chegar numa prova e conseguir acertar todas as questões. É muito difícil que isso aconteça. Pode acontecer, mas é pouco provável. E aí, muitas vezes o candidato começa a prova justamente por matemática ou raciocínio lógico, lê a primeira questão e não lembra do assunto e tenta buscar pela memória, perde um tempo muito grande, às vezes até lembra e desenvolve,
mas essa perda de tempo ela tem que ser evitada, não tem jeito. Leu o enunciado, não tem noção de como começar a resolver, pule para a próxima. Não tenha medo de pular. Por quê? Porque pelo menos você fez uma leitura dinâmica daquela questão e o teu cérebro automaticamente está trabalhando, está processando aquilo na tua cabeça sem você perceber. E aí daqui a pouco é que vem aquele estalo, fala, opa, calma aí, aquela questão que eu pulei, agora eu acho que eu já sei o que eu tenho que fazer. Aí você volta, resolva e continue a sua prova. Mas não tenha medo de pular. Pular faz parte do processo. O que você não pode é perder tempo demais tentando lembrar de como resolve uma questão ou tentando resolver uma questão que você não faz ideia de como você vai iniciar. Agora, tem uma outra questão importante também. Quando você faz uma prova da FGV, antecipadamente é fundamental que você crie a sua estratégia e que você faça uma leitura, pelo menos de ponta a ponta, de toda a prova de matemática e raciocínio lógico. Porque existem determinados assuntos que você sabe que aquela questão você resolve com mais rapidez e que você precisa atacar logo aquela questão para você ganhar tempo. Eu vejo, às vezes, os alunos deixando para fazer a parte de matemática e lógica para o final da prova, e aí sobram 30 minutos, 20 minutos para resolver 10 questões. Aí não tem jeito. Aquela questão que ele resolveria rápido, pode ser que ele não comece resolvendo por ela, e aquele tempinho final precioso para ajudar ele na aprovação, ele vai acabar deixando de aproveitar as questões fáceis porque ele não deu uma olhada no geral. Então, é importante dar uma olhada no geral para saber qual é o assunto de cada questão. Matemática é um processo complicado porque nenhuma questão de matemática vai te falar qual é o assunto da matemática que está sendo cobrado. Nenhuma questão começa, sabendo que isso aqui é uma regra de 3, preste atenção, porque agora eu vou colocar o enunciado. Isso não acontece. Então, o candidato tem que saber interpretar para reconhecer qual é o assunto que está sendo cobrado e ter essa capacidade de fazer uma leitura dinâmica e conseguir identificar se aquela questão ele vai resolver rápido, para resolver logo, ou se aquela questão é um pouco mais demorada e ele pode deixar para depois e continuar a sua prova. Show de bola. Mestre, você trouxe aí 2 questões, né, para você comprovar aí tudo isso que você falou, vai resolver também para os candidatos entenderem, não é isso? Então, vamos colocar ela na tela aí, mestre? Vamos sim. Pronto. Tudo certo? Tudo certo. A questão está na tela aí. Então, vamos lá. Pessoal, eu trouxe aqui para comprovar algumas falas que eu tive aqui com o Luiz Fernando, 2 questõezinhas da banca FGV, questões bem recentes, para que vocês possam perceber a ideia da pegadinha que eu citei, relacionada à lógica de primeira ordem, um assunto que a banca FGV gosta muito, e também trouxe uma outra questãozinha de análise combinatória, que é um assunto que normalmente o pessoal fica com dificuldade, e eu vou mostrar aqui algumas maneiras para você resolver, para aprender a ganhar tempo, caso esse tipo de questão apareça na sua prova, tá? Vamos nessa, então. Considere a sentença: todo advogado é bom orador. É pedido a negação lógica dessa sentença. O que eu costumo recomendar para os meus alunos? Se você identificou a palavra negação, a princípio você vai focar no conectivo lógico. Só que nesse caso, é uma proposição que não tem conectivo. E aí você vai lembrar de uma outra abordagem importante. Está resolvendo uma questão de negação. Olhe para a sua proposição. Se não houver conectivo, verifique se ela está utilizando quantificador. E nesse caso, sim, estamos falando da expressão todo. E o todo representa um quantificador, né? Para ser mais preciso, representa um quantificador universal. Quando a banca diz que todo advogado é bom orador, a utilização desse verbo associada à expressão todo nos indica que nós temos um quantificador universal afirmativo. Beleza? Universal é a ideia do todo, né? Capacidade de abarcar, de envolver, e afirmativo porque o verbo não está sendo precedido do não. Então, temos ali um quantificador universal afirmativo, tá?
Agora, como é que eu faço a negação? Moleza. É só você pensar no oposto. O oposto de um quantificador universal será um quantificador particular. Beleza? E o oposto do afirmativo vai passar a ser o negativo. Em outras palavras, quando a gente fala do quantificador universal, eles se resumem no todo ou no nenhum. Qual é o aprendizado que a gente já tira de imediato? O que a gente fala no dia a dia não serve para lógica. E é aí que vem a grande pegadinha. Por quê? Porque se eu quero negar o todo, eu não posso usar o nenhum. E normalmente no dia a dia é exatamente isso que a gente faz. Ou seja, só de observar as alternativas, perceba que na letra A, na letra B e na letra C, a banca está propondo a utilização de um quantificador universal para negar um quantificador universal. Isso não pode acontecer do ponto de vista lógico. Se o quantificador que você identificou é universal, para negar, ele tem que ser um quantificador particular. Então, a letra A, a letra B e a letra C já estão erradas. E aí sobra a letra D ou a letra E. E você está percebendo que nas duas, a banca está fazendo uso do algum. Esse algum é considerado um quantificador particular. Inclusive, o quantificador particular mais utilizado pela própria banca FGV. Então, o que vai acontecer? Nós vamos substituir o todo pelo algum, ou seja, o que era universal vai passar a ser particular e o que era afirmativo será negativo. É só colocar o não antes do verbo. E pronto, pronto. Algum advogado não é bom orador. Esse é o nosso gabarito. Portanto, primeira questão, algum advogado não é bom orador. Resposta correta, letra D de dado. Professor, Diga. se a pessoa, né, como você falou logo na nossa entrevista, se a pessoa aplicar aquela lógica do nosso dia a dia aqui, a falada, ela vai logo na letra A, né? Vai logo na letra A. Nenhum advogado é bom orador. Isso, e a banca é tão malvada, que ela vai colocar logo na primeira alternativa. Exatamente. O que a gente costuma falar no dia a dia. Então, assim, viu que a banca gosta desse tipo de questão. Já guarde isso caso você se prepare para algum concurso específico da FGV. Lembre-se deste momento e lembre-se que nem tudo que a gente diz no dia a dia é aplicável à lógica, tá? Eu não posso negar o todo usando nenhum e eu também não posso negar o nenhum usando o todo. É isso aí, Luiz Fernando. Primeira questão resolvida. Muito bom. Podemos ir para a próxima? Vamos para a segunda. Vamos lá, mestre. Vamos embora, vamos para cima. Bom, esse aqui foi o meu comentário sobre raciocínio lógico. E agora a gente vai para o comentário em cima da matemática, tá? Professor, análise combinatória. Oi? Pedir só um favor para você. Abaixa um pouquinho só a sua imagem aqui na lateral para poder aparecer a questão por inteiro. Pode ser? Pronto. Melhorou? Não, acho que ainda não arrastou, não. Se não der, aqui não tem problema. Arrastei. Arrastou? Não, para mim que não aparece, mas tudo bem. Vamos torcer aqui para que os candidatos consigam ler. Mas pode ir lá. Vamos lá. Vamos lá. Do grupo dos 6 novos policiais de uma delegacia, 2 deles serão escolhidos para um treinamento especial. O número de pares diferentes de policiais que podem ser enviados para o treinamento especial é... Vamos lá. Dica importante, hein? Anota isso aí. Se a tua questão perguntar, o teu enunciado perguntar o número de pares diferentes ou o número de maneiras diferentes, o número de possibilidades diferentes, isso é uma questão de análise combinatória, tá? Mas quando a gente fala de análise combinatória, existem alguns assuntos importantes que a gente destaca. Por exemplo, permutação, arranjo e combinação. Professor, a banca gosta de qual? A FGV gosta de todos, não tem jeito. Se você quer se dar bem em análise combinatória, você tem que saber de tudo um pouco. Um pouco de permutação, um pouco de arranjo e um pouco de combinação, tá? Mas vamos às dicas. Primeira delas,
Nesse grupo, nós temos 6 policiais. A dica é, o que a gente tem numa questão de análise combinatória é sempre o número de elementos. Então, se a gente tem 6 novos policiais, o nosso N é igual a 6. Só que o que vai acontecer? Na nossa análise, a gente não vai se preocupar em analisar todos eles. Até porque a tua questão diz que do grupo dos 6 novos policiais de uma delegacia, 2 deles serão escolhidos. Opa! Então, se eu não vou me preocupar analisando todos, esqueça permutação. Porque a permutação ela possui capacidade, na análise combinatória, de envolver todos os elementos nessa análise. Não estou envolvendo todos, esqueça permutação. Então, já sabe, ou isso é uma questão de arranjo, ou isso é uma questão de combinação. Aí, eu vou até pedir a participação especial do Luiz Fernando para ele poder me ajudar a resolver essa questão. E eu tenho certeza que ele vai tirar de letra. Quer ver só? Imagina o seguinte. Esses são os policiais. Sim. A, B, C, D, E, F. Dos 6, eu vou pedir para o Luiz Fernando escolher 2. Escolha aí, Luiz Fernando. B e C. Beleza. Então, Luiz Fernando escolheu esses 2 policiais de um total de 6. Perceba que a nossa preocupação agora não é nos 6, mas sim nos 2 que foram escolhidos pelo Luiz Fernando, tá? E vamos fazer o seguinte, vamos enriquecer um pouquinho esse exemplo, tá? Vamos falar que esse B é o policial Bruno e esse C é o policial Carlos, beleza? Aí o Luiz Fernando escolheu o Bruno e o Carlos para um treinamento especial. A pergunta que eu faço para você é a seguinte, Luiz Fernando. Bruno e Carlos formam uma dupla, certo? Certo. Quando eu falo Bruno e Carlos, é ou não é a mesma coisa, a mesma dupla, se eu dissesse Carlos e Bruno? Correto. É a mesma coisa. Ou seja, não adianta nada eu trocar a ordem dos elementos, porque Bruno e Carlos é a mesma coisa que Carlos e Bruno. O que isso significa? Significa que toda questão de combinação, se você trocar a posição dos elementos, não vai adiantar nada, porque você vai continuar com o mesmo resultado. Porque se fosse uma questão de arranjo, a troca da posição dos elementos originaria para a gente um resultado diferente. Então, o Luiz Fernando comprovou. Quanto tempo tu não tem que você não estuda matemática ou raciocínio lógico? Quanto tempo, mais ou menos? Tem um tempo. Deve ter uns 5 anos, mestre. Uns 5 anos. Então, 5 anos sem ver isso, ele foi capaz de analisar. Então, você, com certeza, também possuirá a mesma capacidade do Luiz Fernando. Já sabemos que trata-se de uma questão de combinação. Uma combinação que eu vou combinar um total de 6 elementos, dos quais o grupo escolhido, que a gente chama de P, né, que é o nosso agrupamento, é igual a 2. Então, é só fazer esse cálculo, combinação de 6 elementos tomados 2 a 2. Tem fórmula matemática? Tem. É assim, combinação de n elementos tomados P a P é igual a n fatorial divididos por P fatorial, que multiplica n menos P fatorial, e dá vontade de sair correndo, gritando que não quer mais fazer concurso público, né? Mas eu vou fazer o seguinte, eu não vou aplicar essa fórmula, eu vou macetar esse cálculo, porque eu sei que provavelmente na hora da prova você não vai lembrar dessa fórmula. Então, presta atenção no que a gente vai fazer. Primeiro passo, vai olhar para o último número. O último número é 2. Então, você vai desenhar 2 tracinhos. Simples assim. E se o último número fosse 3? 3 traços. Se o último número fosse 4? 4 traços. Nesse caso, o último número é 2. Então, você vai colocar 2 tracinhos. Próximo passo. Você vai pegar o primeiro número, que nesse caso é o 6, e vai multiplicar a partir do 6, como se fosse em ordem decrescente, do 6 em direção ao 1, porque esse cálculo é o tal do fatorial. Sim. Só que você não vai do 6 até o 1. Você vai multiplicar em ordem decrescente apenas se preocupando em preencher os tracinhos. Ou seja, você vai colocar
6 vezes 5. Preencheu os tracinhos com 2 algarismos? É só isso que você vai colocar, beleza? E aí você vai lembrar de dividir pelo último número, que é o 2, calculando o fatorial dele. Agora não tem jeito, você tem que saber o que é o tal do fatorial. Pessoal, muito simples, ó. 2 fatorial é aquela multiplicação em ordem decrescente que eu começo do 2 e paro no 1. Então, 2 fatorial é a mesma coisa que 2 vezes 1, que dá 2, tá? Então, no final das contas, vai ficar 6 vezes 5, 30, divididos por 2 fatorial, que dá 2. E 30 por 2 dá 15. É só isso. Letra C. E você foge dessa loucura de fórmula matemática. Teria acertado essa questão, mestre, mas pensando de uma outra forma. Mas teria acertado essa questão. Mas existem vários pensamentos lógicos aqui. Eu só trouxe um macete, mas, na verdade, você poderia fazer as possibilidades e tal, fazer uma demonstração, que é o que a gente chama de diagrama de árvore, né? Para poder verificar quais são as ramificações e qual seria o pensamento da formação das duplas em si. Porque daria para fazer dessa forma, seria uma maneira também simples de se resolver. Mas quando você tem esse macete na veia, a aplicação dele é muito rápida. Sim, muito fácil. Mas para quem tem, de repente, um primeiro contato, pode acabar acreditando, né? E é uma outra possibilidade, que a formação das duplas, AB, AC, AD, AE, AF, BC, BD, Isso. BE, BF, CD, CE, CF, DE, DF e EF, também seria o suficiente para a gente conseguir chegar no resultado, porque também daria 15. Foi esse pensamento? Foi mais ou menos esse pensamento que eu imaginei. Se são 6 policiais, são 2 duplas, um vai ficar sempre de fora. Então, no máximo que vai ser feito são 30. Né? E como é dupla, só pode fazer 15. Né? E aí eu tenho que dividir por 2, vai dar 15. Pode adotar esse pensamento, perfeito. Foi o que eu imaginei. Aí. Logo de cara, quando eu vi a questão, eu pensei nisso, mas falei, vou deixar ele corrigir, não vou dar a resposta, não. Senão eu posso porque errar. É um pensamento lógico, lógico também, se encaixa perfeitamente. É isso aí. Show de bola, mestre. Quer fazer mais algum comentário sobre as questões? Não. Então, queria fazer um comentário mais para o final. Por quê? Quando os candidatos se preparam para concurso público, a gente sabe o quanto é importante eles treinarem de acordo com a banca. O treinamento da banca ele só ocorre depois que a tua banca é definida e depois que você sabe quais são os assuntos que vão cair no seu edital. Enquanto a sua banca não for definida, eu acho que vale a pena você circular por outras bancas. Mas está fazendo um concurso que a tua banca já foi definida e é FGV, eu recomendo que você se torne especialista na banca. Por quê? Porque você já consegue se acostumar com a linguagem que ela aplica na abordagem das questões e você já começa a perceber quais assuntos são a preferência da banca FGV, quais assuntos que são mais recorrentes e quais assuntos que estão lá no edital que ela nunca cobrou antes e provavelmente assim ela vai manter esse comportamento. Perfeito. Mas vou pedir só para você descompartilhar então agora. Claro. Né, para a gente voltar para a tela normal. Calma aí. Ok, voltamos aqui para a nossa tela normal. E aí, mestre, eu queria que você deixasse, então, agora uma mensagem final para os nossos alunos, os nossos futuros alunos, né? Ou uma dica final também, né? De forma que eles possam ter, de fato, um bom rendimento, um bom desempenho nas provas de matemática e raciocínio lógico elaboradas pela FGV. Então, pessoal, a dica é, se você tomou a decisão de se preparar para o concurso público, primeiro, valorizo e parabenizo pela sua decisão, até porque muitas vezes a própria família não acredita que você tem capacidade de conseguir alcançar essa vaga. É uma decisão bem corajosa e todo mundo que está em volta de você, mas direcionado também para essa preparação, seja professores, cursos, enfim, estão juntos com você nessa jornada. Sei que você vai ter que superar muitas adversidades, muitas dificuldades, mas isso vai ser ótimo para poder valorizar a sua vitória no final das contas. E quando você for tomar a decisão de estudar matemática e raciocínio lógico, não caia nessa de que dá para você aprender somente resolvendo questões. Não acredite nisso, tá? Eu sou um professor que eu não vendo ilusão para os meus alunos. Quero aprender matemática. Não vai ter jeito.
vai ter que passear pela teoria, porque ela que vai te dar subsídio para você conseguir resolver a tua questão. Ela vai te dar bagagem, ela vai te dar conhecimento técnico sobre cada tema para você conseguir ter o recurso necessário para desenvolver uma questão. Então, se você toma a decisão de se preparar para qualquer concurso da FGV, estude primeiro a teoria e aplique a teoria na resolução das questões. Você vai perceber que você vai ter um melhor desempenho e não se esqueça de diagnosticar os seus erros, porque os erros são bem importantes na sua preparação, tá? Se você está errando bastante questões de um determinado tema, significa dizer que, como indicador de desempenho, aquilo que você errou mais demonstra uma fraqueza sua. E aí que vem o grande detalhe, né? Que é aí que nessa reta final os candidatos acabam crescendo. Normalmente você gosta de estudar o que você domina. Você gosta de estudar o que é confortável para você. O que foge da zona de conforto é chato de estudar, não é legal estudar, mas é o que vai te colocar dentro da organização pública que você deseja trabalhar. Então, se você tem alguma fraqueza em matemática ou em algum tema específico da matemática, e isso também serve para raciocínio lógico, comece a trabalhar as suas fraquezas. Transforme suas fraquezas em pontos fortes, porque, com certeza, em oportunidades futuras, você vai ter a oportunidade de alavancar o seu desempenho e, finalmente, conseguir alcançar essa vaga. Porque eu não acredito na tal da teoria da fila. Ah, porque a minha vez vai chegar, porque eu estou estudando e porque foi quase, perdi no desempate. Não. Se concurso público fosse fila, não havia aquele cara que fura fila, aquela pessoa que fura fila, aquela pessoa que começou a estudar agora e já passou no concurso. Ela está furando a tua fila, ela está pegando a tua vaga. Tu está estudando há 2 e 3 anos, ainda não passou, diagnostique o que você está fazendo de errado para que você não tenha ainda alcançado esse resultado. Mensure o seu desempenho. Se preocupe em olhar para você nessa preparação. Porque às vezes a gente fica tão mecanizado, estudando, resolvendo questões e tal, e a gente para no tempo e deixa de perceber o que realmente a gente precisa. Às vezes a gente não precisa de uma aula a mais ou de uma videoaula a mais, a gente precisa mais é prestar atenção na gente e entender o porquê que a gente não está evoluindo em determinada matéria. Então, se torne um especialista na banca. Depois que você estudou a teoria, resolva muitos exercícios da sua banca, se preocupe com a sua preparação, esqueça o resto do mundo, se concentre ao máximo e tenha equilíbrio emocional durante a preparação e durante a prova, tá? Porque o aspecto emocional é fundamental para você conseguir alcançar um bom desempenho. Muito bom, professor Igor Loureiro, muito obrigado aqui por sua participação. Agradeço aqui em nome dos alunos e também dos futuros alunos da Degrau Cultural por você ter traçado aí de forma tão brilhante e didática o perfil de provas de matemática e raciocínio lógico da FGV. E eu também quero agradecer a todos vocês que assistiram esse programa. Se gostaram da entrevista, não deixe de dar aquele like, né, professor? Isso aí. Aproveite e se inscreva também no canal da Degrau Cultural no YouTube. Assim, toda vez que um novo vídeo for ao ar, você vai ser notificado. Nos próximos dias... Quer falar, professor? Pode falar. Quero aproveitar a oportunidade para convidar todo mundo que está assistindo esse vídeo. Se vocês ainda não estão matriculados na Degrau Cultural, procure esse curso que é o mais tradicional do Rio de Janeiro. Tem um histórico de milhares de aprovados. A gente não brinca com o teu sonho, pelo contrário, a gente se preocupa com cada detalhe na sua preparação. Então, se você precisa de um especialista para se preparar para o seu concurso, procure a Degrau Cultural, acesse o nosso site ou então nos encontre pelas redes sociais, ative as notificações aqui também do YouTube, porque se houver novidade, é a partir dessa ativação das notificações que você fica sabendo das novidades. Acompanhe o Luiz Fernando, que é um cara que é sensacional, sabe tudo de concurso público e vai te ajudar bastante também nessa preparação. E venha para a Degrau Cultural, eu tenho certeza, a tua vida vai mudar depois que você tomar essa decisão. É isso aí, mestre. Aqui é uma grande família, não é isso, mestre? É isso, exatamente. E a gente vai fazer
cada um dessa família ser aprovado e realizar o sonho de conquistar um emprego público. Com certeza. E quero lembrar também vocês aí que nos próximos dias nós vamos liberar os vídeos com raio-x das provas da FGV sobre direito administrativo, direito constitucional e de informática também. O de língua portuguesa já está lá na nossa playlist do YouTube, dá uma conferida. E como o professor falou, não deixe de acompanhar nossas redes sociais, o Facebook, o Instagram, o Telegram, o blog de notícias também da Degrau Cultural, onde a gente tem dado aí vários furos sobre concursos públicos, e também o podcast Hora do Concurso, que é uma das novidades aqui da Degrau. Gente, até a próxima, um grande abraço, obrigado, professor. Tchau, tchau, gente. Valeu. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.